Boa noite, meus amigos, minhas amigas, pessoas queridas do meu coração. Esperamos que todos estejam bem, com a graça do nosso Pai, e que Jesus, nosso Mestre Jesus, possa nos envolver com suas bênçãos misericordiosas, para que possamos ter alguns momentos agradáveis e proveitosos aos nossos corações. Hoje, vamos trabalhar com algumas reflexões sobre a vida de um espírito que nos toca profundamente o coração e que tomamos a liberdade de emprestar o nome para o nosso NEP, Gesiel. Quem é Gesiel? Talvez alguns digam que temos pouquíssimas informações sobre ele, que conhecemos apenas alguns poucos anos de sua vida, né? Entretanto, nesses poucos anos retratados a nós, ele conseguiu deixar uma mensagem grandiosa de fé, de resignação, de resiliência, de amor ao próximo, de serenidade que nos encanta e nos impressiona. Poucos foram os que deram seus testemunhos de fé e confiança no Cristo de maneira tão grandiosa. E cá estamos nós para homenageá-lo? Certamente ele não precisa disso, nem espera isso de nós ou de ninguém. Mas estamos aqui para refletir sobre as valorosas sementes deixadas por ele. Imaginamos que isso talvez ele gostasse, né? Que as falas deixadas por ele pudessem nos auxiliar na reformulação dos nossos conceitos, na elevação dos nossos sentimentos, no fortalecimento da nossa fé, na sublimação dos nossos pensamentos. E também que, espelhando-nos no seu exemplo, buscássemos, acima de tudo, divulgar o Evangelho do Cristo para o maior número possível de corações. Enfim, as maiores informações que nos chegaram a seu respeito, as encontramos no livro Paulo Estevão, uma das maiores, se não a maior obra deixada para nós, né, pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade assim abençoada de Francisco Cândido Xavier. No primeiro capítulo, Emmanuel nos conta que no ano de 34 da era cristã, vivia em Corinto uma família de hebreus formada por Jochedeb, o pai, e seus filhos, Abigail e Gesiel, ainda jovens, Abigail com seus 18 anos, Gesiel com seus 25. Morando numa casinha simples, rodeada e perfumada pelas roseiras plantadas por Abigail, e com um pequeno terreno que era arado pelo seu filho, Gesiel. E Emmanuel já nos fala dele assim: Gesiel arava a terra, preparando-a para as primeiras semeaduras. A voz do filho parecia casar-se à alegria do sol. A velha canção hebraica, que lhe saía dos lábios quentes de mocidade, era um hino de exaltação ao trabalho e à natureza. Os versos harmoniosos falavam do amor à terra e da proteção constante de Deus. Então, desde o início, a gente já vê um jovem, com seus 25 anos, dedicado ao trabalho digno e honesto, com o coração voltado aos valores maiores do espírito. Certo dia, Jochedeb chega em casa amargurado. Havia sofrido algumas agressões em 2 encontros com soldados romanos inescrupulosos e, portanto, estava revoltado. Além disso, havia ouvido um edito de Licínio Minúcio, que receberia no dia seguinte no palácio todos os habitantes de Corinto que se considerassem prejudicados. E ele pretendia voltar lá, reclamando das violências e antigas propriedades suas que haviam sido extorquidas. E Gesiel, já demonstrando um espírito nobre, ponderado, com uma consciência cristalina, diz ao pai: coragem, pai. Nosso Deus é de justiça e sabedoria. Confiemos na sua proteção. Tentando convencer o pai a não retornar, né? E ainda continua argumentando, né? Essas torturas, entretanto, não são novas. Há muitos séculos, os faraós do Egito levaram tão longe a crueldade para com os nossos ascendentes
que os meninos de nossa raça eram trucidados logo ao nascer. Em Roma, de tempos a tempos, todos os israelitas sofrem vexames e confiscos, perseguição e morte. Mas certamente, meu Pai, vejam que coisa, mas certamente, meu Pai, Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. Todas as falas de Gisiel trazem profunda sabedoria. Se a gente está diante de do que a gente considera, né, uma injustiça, como é que a gente age? Muitos dizem que a gente não pode se calar ante a injustiça, né? Entretanto, com o conhecimento que a gente já adquiriu hoje um pouquinho, né, da doutrina espírita, do evangelho, a gente já encara o que se diz injustiça de uma outra forma. Mas hoje, né, com o conhecimento que a gente tem já da doutrina do evangelho, que a gente já adquiriu. Mas ele não tinha esse conhecimento que a gente tem hoje, nem da doutrina, nem do evangelho. Essa confiança e essa fé vinham dos ensinos passados a ele e a Abigail pela sua mãezinha, da lei mosaica e dos profetas. Então, é a sua confiança no amor divino que o faz dizer: Deus permite que assim aconteça para que Israel reconheça nos sofrimentos mais atrozes a sua missão divina. Sabemos que tudo tem sua finalidade divina, né? Os hebreus tinham a missão de divulgar o monoteísmo para todos os povos e aceitar as dificuldades que podiam vir dessa tarefa era uma prova de confiança em um Deus único, amoroso e justo. Mas não adiantou argumentar, o pai voltou lá no palácio para reclamar, e, na verdade, ele acaba perdendo o restante dos bens que ainda possuía. Então, ante essa notícia do pai, de que tinham perdido seus bens, tinham que sair dali daquela casa no dia seguinte, né? Gisiel não se irrita, não se revolta, não critica o pai, apenas diz serenamente: Meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Quer dizer, não precisa ficar com medo. Deus nunca é avaro de misericórdia, basta confiar em Deus, né? Vou ler de novo. Meu Deus, meu pai, por que vos atemorizardes? Deus nunca é avaro de misericórdia. Os escritos sagrados nos ensinam que ele, antes de tudo, é o pai desolado de todos os vencidos na terra. Essas derrotas chegam e passam. Ele diz, essas derrotas chegam e passam. Tudo passa. Nada é para sempre, né? E ele já sabia disso. Deus nunca é avaro de misericórdia. É uma confiança, uma fé em Deus a toda prova. É um espírito de serenidade, de paz interior que havia nesse moço, proveniente do amor e da fé divina. E ele ainda prossegue: Tendes os meus braços e o cuidado afetuoso de Abigail, por que lastimar? Se amanhã mesmo, com o socorro divino, poderemos sair dessa casa para buscar outra em qualquer parte, a fim de nos consagrarmos ao trabalho honesto. A fé e a confiança era grande, mas sabedor também que não devemos aguardar a misericórdia divina com os braços cruzados, né? Há que se fazer a nossa parte. A criatura deve agir e trabalhar em busca dessa misericórdia, né? E ele ainda fala, Deus não guiou o nosso povo expulso do lar, ele está se referindo aqui ao povo que saiu do Egito, né? Deus não guiou o nosso povo expulso do lar através do oceano e do deserto? Por que negaria, então, seu apoio a nós, que tanto o amamos nesse mundo? Ele é a nossa bússola e a nossa casa. Nossa bússola.
O que a gente pode dizer que se trata hoje, né, da nossa bússola? O que nos mostra a direção correta, o caminho a percorrer, se não o Evangelho do Cristo, que é o Evangelho de Deus? Ele demonstrava a certeza de que tudo que pudesse acontecer seria da vontade divina. E aceitá-la serenamente e sem revolta seria o testemunho da fé naquele Deus justo, amoroso e misericordioso. Ele é nossa bússola e nossa casa. Essencialmente, depois que a gente lê as explicações de Calderaro, né, no livro Mundo Maior, todas as vezes em que se fala em nossa casa, nós lembramos e fazemos logo a ligação com a casa mental, né? Então, se ele, Deus, é nossa casa, Gesiel certamente se refere ao estado de espírito da criatura que mantém Deus em sua mente, em seu coração, percorrendo todo o seu sentimento. Estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, e as dificuldades são inerentes a ele. Mas Gesiel, há cerca de 2000 anos atrás, parece que tinha isso tão claro em seu coração, muito mais que tantos de nós ainda hoje. Mas Jochedeb não só havia perdido as terras, mas confessa que, revoltado, ateou fogo nas terras do Questor, que era o vizinho, e já estava prevendo assim as duras provas que certamente iriam passar. Mas Gesiel, ainda assim, sem demonstrar irritação alguma, fala com a maior serenidade, nos deixando mais uma lição. Acima de todas as determinações, porém, meu Pai, Deus mandou gravar o ensinamento do amor, recomendando que o amássemos sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Mas como revelarmos dedicação ao Todo-Poderoso que está nos céus, destruindo suas obras? A lei do amor, ela já constava no Antigo Testamento. Mas aprender, sentir e vivenciá-la nessa profundidade é o que temos tentado aprender. A lei do amor, tratada no Antigo Testamento, é a mesma lei, por exemplo, que Saulo usava para perseguir os cristãos, que aos olhos dele não obedeciam à lei mosaica. Mas Gesiel já entendia essa mesma lei como o não fazer ao próximo o que não gostaríamos que fizessem para nós. Bom, enfim, a prisão dessa família toda não tardou, né? No mesmo dia, foram levados ao cárcere, passaram a noite na prisão, né? E na prisão, durante a noite, conversando com Abigail sobre as prováveis dificuldades que viriam, ela pergunta para ele se ele estava triste com aquilo, né? E ele responde assim, de modo algum. Vejam que coisa linda. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção, porque de outro modo Deus não nos mandaria. Olha que coisa linda, gente. Ele praticamente resume nessa frase todo o processo evolutivo do espírito, né? Entendimento esse que nos traz a doutrina espírita. Deus sempre nos proporciona experiências que serão as melhores oportunidades, as mais apropriadas, para que o espírito possa galgar os degraus da sua evolução. E nos momentos que nos desesperamos ou desanimamos com as dificuldades, isso demonstra que a nossa fé está enfraquecida. Quantos até se revoltam? Eles estavam presos, aos olhos materialistas, tinham perdido tudo que possuíam. E a situação só poderia oferecer duas possibilidades: ou a escravidão ou a morte dolorosa. Mas os olhos espirituais visualizavam outras possibilidades. Além da confiança extrema em Deus, ele se mostra resignado perante as grandes dificuldades que certamente viriam, mas que seriam propícias à sua redenção.
E ainda nessa conversação da irmã, né, ele diz assim: suponho que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso que educa os filhos mais jovens e ignorantes. Desculpa, vou ler de novo. Suponho que Deus o permite, a exemplo do pai amoroso que, para educar os filhos mais jovens e ignorantes, toma por base os filhos mais experientes. Observamos aqui a citação da educação dos filhos mais jovens e ignorantes pelos filhos mais experientes. Podemos relacionar isso à questão dos espíritos ainda na infância e na adolescência espiritual. E tantos missionários, estes agora com maior maturidade, que Jesus nos enviou antes da sua vinda e depois dela também, para que com seus exemplos nos auxiliasse na nossa jornada, no nosso conhecimento, no nosso crescimento, na nossa evolução. Veja a grandiosidade desse espírito, que tem esses conceitos no coração antes de conhecer o Cristo, antes de conhecer seu evangelho. E imaginamos o quanto ele pode ter crescido ainda mais depois de entrar em contato com os ensinos de Jesus. E ele prossegue falando para Abigail: enquanto os outros povos amortecem forças na dominação pela espada ou nos prazeres condenáveis, nosso testemunho ao Altíssimo, pelas dores e amarguras, multiplica em nosso espírito a capacidade de resistência. Ao mesmo tempo que os outros homens aprendem a considerar, com o nosso esforço, as verdades religiosas. Que coisa linda, né, gente? Para Gisiel, a missão de Israel era muito clara: dar o testemunho aos povos de que Deus é único, justo e misericordioso. E sabia que as dificuldades tinham um propósito superior. Aqui Gisiel reconhece a importância do testemunho para fortalecer o espírito e para servir de lição aos demais que possam ver esse testemunho. Mas além de toda essa sabedoria, de toda essa resignação, a esperança habitava seu coração. E em seguida ele diz ainda a Abigail: mas eu creio no Messias Redentor, que virá esclarecer todas as coisas. Os profetas nos afirmam que os homens não o compreenderão. Entretanto, ele há de vir, ensinando o amor, a caridade, a justiça e o perdão. Nascerá entre os humildes, exemplificará entre os pobres, iluminará o povo de Israel, levantará os tristes e oprimidos, tomará com amor todos os que padecem no abandono do coração. Quem sabe, Abigail, estará ele no mundo sem o sabermos? Deus opera em silêncio e não concorre com as vaidades da criatura. Temos fé e a nossa confiança no céu é uma fonte de força inesgotável. Os filhos da nossa raça muito têm padecido, mas Deus saberá o porquê e não nos enviaria problemas de que não necessitássemos. Gente, que sabedoria, que grandiosidade de espírito. A paz, a serenidade habitava seu coração, né? Era fruto da sua fé. Preso, sem a possibilidade de contar com o mínimo de possibilidade de uma vida tranquila, ele consegue nos deixar essas lições iluminadas. Bom, para resumir um pouco a nossa história, o pai foi morto, brutalmente martirizado, numa cena extremamente comovente. Abigail liberta Gisiel, depois de também martirizado duramente, é vendido como escravo e levado em um navio. Em cada um desses momentos dolorosos, Gisiel conserva aquela serenidade, a fé, a confiança e a esperança. Ele viu o pai sendo morto de maneira extremamente cruel,
Viu sua irmã tão querida sendo conduzida sem saber para onde, sem poder imaginar o que poderia lhe acontecer, mas a serenidade era sua companheira fiel. No momento que ele é conduzido ao navio, depois de ter passado muitos dias lá no cárcere, Emmanuel faz um relato muito interessante e significativo. Imaginemos que ele sai de um cárcere com trabalho escravo, do qual ele não poderia visualizar nenhuma possibilidade além do trabalho duro e da morte. Emmanuel diz assim: o moço hebreu perdera o viso rósseo das faces e o tom ingênuo da fisionomia carinhosa e alegre. A rude experiência dera-lhe uma expressão dolorosa e sombria. Pagava-lhe no semblante indefinível tristeza, e na fronte apontavam rugas precoces, anunciativas de velhice prematura. Vejam agora, nos olhos, porém, a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. E no navio, ganha logo a simpatia do feitor e o respeito dos colegas dos remos. E quando um deles, esses colegas dos remos, se lastima dizendo que dali eles só iam sair mortos, que eles não iam aguentar nem 4 meses, Gesiel responde para eles assim: mas todo o serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras. Vejam, ele estava no trabalho escravo e penoso, e fala em atividade honesta, com consciência tranquila, em servo do Criador e trabalho na obra de Deus. Vejam a grandiosidade desse espírito. Bom, viajava também nesse navio um patrício muito importante, Sérgio Paulo, e que adoece gravemente de uma enfermidade muito contagiosa. Então é escolhido um escravo, no caso Gesiel, para cuidar desse doente. Mas a intenção, na verdade, era apenas no isolamento, porque imaginava-se que a morte seria o destino certo, né? E tanto para Sérgio Paulo como para Gesiel, que estaria com ele ali, né? Entretanto, Gesiel cuida com tanta dedicação, com tanto amor desse patrício, que ele se recupera. Mas Gesiel contrai a doença. E naquele tempo, era praticamente uma regra que quando um escravo adoecia gravemente, preferencialmente, ele era lançado ao mar, principalmente se era uma enfermidade contagiosa, né? Para evitar que outros fossem contaminados. Com licença. Perdão. Então, a intenção era lançá-lo ao mar. Mas Sérgio Paulo ficou tão agradecido pelos cuidados de Gesiel, né, que na verdade salvou a vida dele, que não permitiu que isso acontecesse. Então, num acordo de cavalheiros entre ali os responsáveis pelo navio, fica acertado que constaria no diário de bordo que ele seria jogado ao mar, mas que ele, Sérgio Paulo, levaria num barco até a próxima praia, com uma túnica velha dele e com algum dinheiro. E assim foi feito. Gesiel fica nessa praia, muito doente, né? Mas ele acaba sendo conduzido à Casa do Caminho, né? E lá ele conhece Simão Pedro, João e os demais discípulos. Gesiel estava muito adoentado e ficou por muito tempo inconsciente, com muita febre, e delirava por vários dias, né? E em muitos momentos dos seus delírios, veja que interessante, Simão Pedro e João ficavam sentados ao seu lado, ouvindo o que ele dizia, em completo delírio. Porque ele mostrava, nesses delírios,
o grande conhecimento que ele tinha da lei de Moisés. Ele citava trechos completos, principalmente de Isaías. Veja que coisa impressionante. Imagine a cena. Pedro e João sentados, ouvindo os delírios de uma pessoa até então completamente desconhecida, que tecia sábios comentários do Antigo Testamento. Ele prova ali mesmo, inconsciente, né, o grande conhecimento que ele tinha. E depois que ele se recupera, certo dia Simão Pedro senta ao lado dele para conversar, né? Pergunta se ele lia a Torá antes de chegar até ali. E ele responde: estudava sinceramente todo o Testamento. Mas a mim, porém, Isaías sempre me impressionou profundamente pela beleza das promessas divinas de que foi portador, anunciando-nos o Messias, e sobre cuja vinda tenho meditado desde a infância. E Simão Pedro fala para ele: mas você não sabe que o Messias já veio? E aí foi aquela surpresa, né, maravilhosa. Ele queria conhecer o Messias, ele queria ver o Messias, mas ele recebe a notícia de que ele havia sido crucificado há mais de um ano. E aí Pedro conta para ele a respeito dos martírios, das ingratidões, da gloriosa ressurreição ao terceiro dia, de toda a sua experiência com Jesus, dos primeiros dias de apostolado, das aparições do Mestre, de Pentecostes, conta tudo para ele, né? E foi aí que, então, foi quando Gesiel, ligando os fatos, com o amplo conhecimento que ele tinha das antigas escrituras, ele pronuncia assim de maneira muito sensibilizada: levantar-se-á como um arbusto verde na ingratidão de um solo árido, carregado de opróbrios e abandonado dos homens, coberto de ignomínias, não merecerá consideração. Será ele quem carregará o fardo pesado de nossas culpas e sofrimentos, tomando sobre si todas as nossas dores. Parecerá um homem vergado sob a cólera de Deus, humilhado e ferido, deixar-se-á conduzir como um cordeiro, mas desde o instante em que oferecer sua vida, os interesses do Eterno hão de prosperar nas suas mãos. Ele está citando o seu livro preferido, Isaías, no capítulo 53. Então, nesse momento, Gesiel entendeu que Isaías estava falando de Jesus. E começou até a sentir que era como se ele já conhecesse aquele Jesus desde há muito tempo. E certamente já o conhecia mesmo, né? Então, Pedro, admirado com o conhecimento dele, vai buscar os manuscritos de Levi sobre Jesus. E Gesiel devora aqueles manuscritos, né? E olha só, a cada trecho ele lia, e o Pedro do lado, Simão Pedro do lado, comentando com as suas lembranças, né? Imagina que cena iluminada. E Gesiel diz assim: encontrei o tesouro da vida. Preciso examiná-lo com mais vagar. Quero salutar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Essa conversa de Gesiel e Simão Pedro certamente foi fantástica, né? Mas, depois de contar toda a sua trajetória para Simão Pedro, né, prisão, navio, Sérgio Paulo, eles resolvem que Gesiel deve manter-se no anonimato para que o patrício que salvou a sua vida, que lhe deu a liberdade, né, não fosse prejudicado. Assim, é a partir desse momento que Gesiel passa a se chamar Estevão. E Gesiel se restabelece completamente, estuda profundamente as anotações de Levi, passa a ajudar ali nos trabalhos da Casa do Caminho, torna-se muito conhecido pelas suas pregações e pelas curas de muitos enfermos. Por outro lado, Abigail, a sua irmã, depois de separada, né, dele, acaba se aproximando de Saulo, e eles se tornam noivos. E Saulo sabe que Abigail procura pelo irmão que teria sido transformado em escravo e promete ajudá-lo. Saulo também começa a tomar conhecimento dos seguidores do Cristo, e como doutor da lei, ele acredita que ali estava um grande perigo para as tradições mosaicas. E numa noite ele resolve ir até a Casa do Caminho para fazer averiguações. Ele é recebido gentilmente, mas é óbvio com grande preocupação, pois eles conheciam a postura de Saulo.
E nessa noite o orador era Estevão. Estevão começa a falar palavras lindíssimas, palavras consoladoras, cheias de esperança. Fala de Jesus, dos seus feitos, da sua condição de Messias, das suas promessas do reino de Deus. E as pessoas se envolvem, se emocionam, enchem os olhos de lágrimas. Um momento de grande emoção. E Saulo, como diz Emmanuel, né, emotivo por temperamento, ele começa a se envolver também naquela onda de emoção, naquela oratória fabulosa daquele moço. Ele fica impressionado com a oratória dele e do seu conhecimento das leis, né? Mas, com o seu raciocínio apurado, ele verifica a diferença entre a lei mosaica e o evangelho anunciado. E numa grande ousadia, ele levanta, interrompe o orador e começa a fazer diversos questionamentos, falando da doutrina estranha e absurda que coloca acima de Moisés aquele Jesus, um simples carpinteiro. E a resposta de Estevão é tão linda. Ainda bem que o Messias fora carpinteiro, porque nesse caso a humanidade já não ficaria sem abrigo. Ele era, de fato, o abrigo da paz e da esperança. Nunca mais andaremos ao léu das tempestades, nem na esteira dos raciocínios quiméricos, de quantos vivem pelo cálculo sem a claridade do sentimento. Saulo, mesmo impressionado, né, com a resposta e com tudo ali, a resposta dele é duríssima, né, colocando os entendimentos que ele tem sobre a lei, mas Estevão ainda fala, né? Amigo, bem se dizia que o Mestre chegaria ao mundo para a confusão de muitos em Israel. Toda a história edificante do nosso povo é um documento da revelação de Deus. No entanto, não vedes os efeitos maravilhosos com que a providência guiou as tribos hebreias no passado, a manifestação do carinho extremo de um pai desejoso de construir o futuro espiritual de crianças queridas do seu coração? Crianças queridas do seu coração. Com o correr do tempo, observamos que a mentalidade infantil enseja mais vastos princípios educativos. Antigamente éramos meninos, até no trato com a revelação. Agora, porém, os varões e as mulheres de Israel atingiram a condição de adultos no conhecimento. O Filho de Deus trouxe a luz da verdade aos homens, ensinando-lhes a misteriosa beleza da vida, com o seu engrandecimento pela renúncia. Sua glória resumiu-se em amar-nos como Deus nos ama. E olha que interessante, né? Porque bem mais tarde, Paulo, nas suas cartas, vai falar as mesmas coisas. Gisele está falando aqui que Moisés falou para o homem na sua infância, para a humanidade na sua infância. Jesus falou para o homem adulto, para a humanidade adulta. E a doutrina espírita vai falar mais à frente para a maturidade do homem. Apesar da pressão de Saulo para prosseguir aí o debate, Estevão encerra, muito a contragosto de Saulo, né, que chega a dizer: o Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis alucinações. E Estevão fala uma frase que eu acho belíssima. Amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para obrigar-me a renunciar ao amor de Jesus Cristo. E se retira. Bom, não precisa dizer que Saulo ficou extremamente mordido no seu orgulho, né? Ele que estava acostumado a ganhar todos os debates dentro do Sinédrio, e ali ele se sentiu derrotado, humilhado. Bom, depois de uma falsa denúncia, Estevão foi levado ao Sinédrio para julgamento. Ainda aí Saulo tenta debater com ele, aliás, um discurso, né, de defesa belíssimo de Estevão no Sinédrio, né, que recomendamos a leitura, aliás, não só do discurso, como do livro todo, né. Mas em certo momento, quando Saulo se vê praticamente sem mais argumentos, com o seu orgulho totalmente ferido, ele se desorienta totalmente e parte para a agressão física. Imagina só, agressão física. Ele dá murros em Estevão. E Estevão não reage. Guarda aquela serenidade de sempre. Sua fiel companheira. Não demonstra reação alguma. Mantém
a paz interior. O que deixa Saulo mais irritado ainda, né? E fala, não reages, covarde. E a resposta de Estevão é grandiosa. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Ele acabou com Saulo, né? E Emmanuel ainda nos diz aí, depois desse trecho, ele diz assim, verificando tamanha superioridade de concepção e pensamento, o doutor da lei não podia ocultar o despeito e a fúria que lhe transparecia nos olhos chamejantes. Enfim, apesar da intenção de interferência de Gamaliel, Estevão foi condenado à morte por apedrejamento. Mas vocês lembram, Saulo estava noivo de Abigail, a irmã de Estevão, do então Gesiel. E Saulo a leva para assistir essa execução, que para ele era um triunfo. Quando ela chega, a execução já havia começado e ela, identificando o irmão ali, suplica a Saulo que interrompa a execução, que já estava, na verdade, quase terminando, né? E depois de muitas súplicas, angústias, indecisões, Saulo, usando a sua autoridade, ordena que levem o suposto cadáver, mas na verdade ele ainda estava vivo, para o gabinete dos sacerdotes. Acontece ainda uma conversa ali entre os irmãos, né? Gesiel e Abigail, e Estevão, nos seus momentos angustiosos, ele acaba visualizando Cristo e seus emissários que teriam vindo para acolhê-lo, e percebe o olhar triste do Cristo para Saulo, no que ele fala de um modo impressionante. Senhor, não lhe imputes esse pecado. A gente lembra da fala de Jesus aqui também, né? Que pede perdão para nós, porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo. Ainda com Abigail, quando ele fica sabendo que ela é noiva do Saulo, responsável pelo seu martírio, né? As suas palavras são as mais surpreendentes. Ele diz, Cristo os abençoe. Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Sê para ele a companheira amorosa e fiel. O que fere ainda mais o orgulho de Saulo, porque naquele momento o que ele queria mais era ser odiado, né? Mas esse acontecimento marcou profundamente a vida de Saulo, que mais à frente se torna o apóstolo do Cristo, né? Paulo de Tarso. E Emmanuel nos fala, na introdução do livro, que sem Estevão não teríamos Paulo de Tarso. A vida de Gesiel foi tão repleta de virtudes que a sua ida até o Cristo foi bem rapidinha. Seu testemunho de fé, de esperança, de confiança, de paz interior nos deixa muitas reflexões que nos auxiliam quando queremos traçar nosso caminho até Jesus. Que essas falas belíssimas deixadas por ele nos inspirem em nossa trajetória. Portanto, meus amigos, quem é Gesiel? Foi o primeiro mártir do cristianismo. Foi aquele que, mesmo antes de conhecer os escritos de Levi, com as palavras de Jesus, já vivenciava seu maior mandamento. Foi aquele que, mesmo passando por tantas adversidades, não perde a serenidade e a oportunidade de transmitir uma mensagem de paz, de confiança e fé em Deus. Foi aquele que, mesmo sendo condenado por Paulo de Tarso ao martírio até a morte, consegue dizer, Senhor, não lhe imputes esse pecado. Foi aquele que Jesus recolheu pessoalmente após o desencarne. Foi aquele a quem Jesus designou mais à frente que acompanhasse Paulo, seu verdugo, para que o auxiliasse em sua trajetória, porque Deus assim o deseja, que vítima e verdugo caminhem juntos, que a ovelha e o lobo estejam juntos. Portanto, foi aquele que, junto de Abigail, inspirou Paulo no seu caminhar. Foi aquele que inspirou Paulo em suas cartas, que lhe transmitiu as orientações diretamente do próprio Cristo. Foi um espírito simples, puro, delicado, perseverante, obediente, paciencioso, amoroso, dedicado, cheio de virtudes, que manifestou uma serenidade, uma paz de espírito
indiferente a qualquer adversidade que possa ter passado. E é a quem nós humildemente rogamos que nos auxilie no estudo que estamos fazendo, num grande anseio da compreensão mais intensa e profunda das palavras do nosso Mestre Maior. Palavras estas que ele tão brilhante e amorosamente pregou e exemplificou. Muita paz a todos.